livro 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, por que tanto sofrimento? Se Deus é amor, por que Ele permite o mal? Afinal de contas, quem criou o mal? Deus ou Satanás? Queres saber mais sobre esse assunto? Venha comigo para nós aprendermos. Alguns dizem que Deus é o originador do pecado, que Deus criou o mal. Só que a palavra de Deus nos explica, nos dá detalhe sobre a origem do pecado. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, que diz assim: olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões de milhões. Esse texto do Apocalipse nos mostra que Deus tem milhares e milhares de anjos. Mostra que Deus criou os anjos antes dos seres humanos. E dentre esses anjos, havia alguém que era considerado um anjo perfeito. Este anjo, por sua vez, era o chefe de outros anjos. Confira isto comigo no livro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos lá abrir a nossa Bíblia aqui. Ezequiel capítulo 8, nos versículos 14, que nos dá entendimento deste anjo, que nós conhecemos como Lúcifer. Diz assim o verso 14: eu te coloquei como o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andavas no meio das pedras resplandecentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, percebemos que dentre esses milhares de anjos, havia um anjo que era o querubim de Deus, Lúcifer, anjo portador de luz. Este anjo foi criado perfeito, belo. E este anjo trabalhava ao redor do trono de Deus. A Bíblia diz que esse anjo era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foste criado. Só que neste mesmo anjo, a Bíblia descreve o seguinte: até o dia em que se achou maldade em ti. Ou seja, no coração desse anjo foi onde nasceu o mal. É no coração de Lúcifer que nasceu o mal. Agora, como pode uma criatura perfeita, no coração de uma criatura perfeita, nascer o mal? Como pode o mal nascer no céu? Um lugar de paz, um lugar de alegria, nascer o mal? Como o mal nasceu no coração de Lúcifer? Bem, o livro de Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós e as coisas não reveladas pertencem a Deus. De onde surgiu o mal, nós não sabemos. Isso depende de Deus. Mas o que a Bíblia nos informa é que o mal nasceu no coração de um anjo perfeito. Agora, por que esse anjo se rebelou contra o seu Criador? Confira isso comigo no livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Vamos lá abrir aqui para confirmar. 14, versículo 12. Diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecia as nações, tu dizia a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Perceba os verbos aqui. Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, eu me assentarei na extremidade do norte. Lúcifer foi banido do céu porque queria ser semelhante a Deus, porque queria tomar o lugar de Deus. Este anjo que foi criado perfeito, ele cobiçou o trono de Deus, cobiçou a glória de Deus. Sendo ele o chefe dos anjos, queria também ser adorado, queria estar na posição de Deus. Deus, por sua vez,
sabendo o pensamento de Lúcifer, aconselhou Lúcifer a deixar essas ideias erradas. Só que o anjo não queria. Ele incentivou outros anjos a se revoltarem contra o seu Criador. De que Deus é um ser, é um Deus que obriga as suas criaturas a adorarem. E que a sua lei é uma lei pesada e que ninguém poderia guardar. Então Deus foi consolando, advertindo Lúcifer para que deixasse esse seu plano maligno. Mas Lúcifer não deixou. A pergunta é, por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente? Queres saber mais sobre esse assunto? Venha comigo. Quando Deus ficou a saber da origem do pensamento negativo de Lúcifer, por que Deus não destruiu Lúcifer? Bom, a Bíblia descreve que os anjos fiéis não entenderam o caráter de Lúcifer. Essa é a razão pela qual Deus não destruiu Satanás imediatamente. Porque se Deus destruísse Satanás imediatamente, os anjos não adorariam a Deus por amor, mas sim por medo. Ou seja, os anjos poderiam ver, se um de nós se discordar de Deus, Deus vai nos matar assim conforme matou Lúcifer. Porque esse Deus obriga-nos a adorar. Mas só que Deus não pensou assim, não matou Lúcifer. Deixou com que o caráter de Lúcifer fosse amadurecido. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e 9. Diz assim: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos reagiram. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados por terra. E o versículo 4 diz assim: Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Então, Lúcifer, quando foi banido do céu, ele enganou a terça parte dos anjos dos céus. E para onde é que eles foram? Bem, quando Lúcifer foi expulso do céu, houve um intervalo. Nesse intervalo, Deus criou o nosso planeta Terra. E neste planeta Terra, Deus colocou Adão e Eva. E Satanás, por sua vez, sabendo que Deus criou o planeta Terra e neste planeta havia um casal, Satanás então entrou no nosso planeta para tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Só que antes de Satanás entrar, Deus advertiu Adão e Eva que de toda a árvore do jardim podereis comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não podereis comer, nem dele mesmo tocareis. Satanás disse à mulher: no dia em que vocês comerem desse fruto, Deus sabe que vocês não vão morrer, vocês serão igual a Deus. Só que eles se esqueceram que já eram semelhantes a Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou segundo a sua imagem e semelhança. Então eles já eram igual a Deus. E quando o homem pecou, quando o homem comeu do fruto proibido, então eles tornaram-se semelhantes ao inimigo. Porque eles tornaram-se rebeldes, desobedientes, tal como Lúcifer no céu. No jardim do Éden, existiam duas árvores. Uma, a árvore da vida, e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comeram da árvore proibida. E quando Satanás viu que a Eva e o seu marido comeram da árvore proibida, ele queria conduzir os nossos primeiros pais a comer da árvore da vida. Queria levar a comer do fruto da vida, para que o pecado fosse eterno. Só que Deus apareceu e colocou o anjo no jardim, para que eles não avançassem até a árvore da vida. Queridos, Satanás foi expulso do céu porque pecou. Adão e Eva foram expulsos do jardim porque pecaram. O pecado é tão sério que custou a vida de um Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás gritou, deu um grito de vitória. Agora quero ver qual será a reação de Deus. Se Deus vai destruir o homem ou Deus vai anular a sua lei. Só que Deus já havia elaborado o plano da redenção para resgatar o homem. Deus podia muito bem destruir Adão e Eva e fazer uma outra criatura,
Ou Deus poderia destruir a sua lei e criar também uma nova lei. Mas Deus não fez isso. Deus veio morrer no lugar do homem. Quando Cristo nasceu, o poder das trevas tremeram. Porque Cristo veio para resgatar o homem. Porque Satanás, quando começou a estudar as profecias, conseguiu perceber que Jesus veio a esta terra para resgatar o homem. O homem ainda tinha a oportunidade de voltar nos braços do Criador. O que mais machucou o coração de Deus foi quando o homem pecou. Depois de pecar, o homem começou a ter medo do seu Criador. Começou a fugir do seu Criador. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e a sua criatura. E Jesus, quando nasceu, Lúcifer, Satanás, decretou uma lei na pessoa de Herodes para matar Jesus, para não resgatar o homem, porque Lúcifer sabia quem era Jesus. É o mesmo Miguel que batalhou com ele no céu, derrotou Lúcifer no céu, e ele veio derrotar Lúcifer aqui na terra. E Lúcifer, por sua vez, no livro de Mateus, capítulo 4, tentou levar Jesus a cometer o pecado, mas Jesus foi vitorioso. E Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, e quando foi colocado na tumba, os anjos do mal reuniram-se a fim de que ninguém pudesse entrar lá. Tanto os soldados romanos. Só que Deus enviou um anjo do céu. E quando esse anjo chegou na tumba de Jesus, todos os anjos do mal fugiram. E o anjo disse: Filho de Deus, o teu pai te chama. E Jesus saiu da tumba vitorioso, com a chave da morte e do inferno. Queridos, o mal surgiu no coração de Lúcifer. Este anjo se rebelou contra o seu Criador. Mas só que Jesus veio a esta terra para morrer por mim e por você. Só existem dois caminhos. Ou você está no caminho do Miguel e os seus anjos, ou você está no lugar de Lúcifer e os seus anjos. Dois caminhos. Não existe o terceiro. Se você dizer que eu acredito em Deus, quero ter um relacionamento com Deus, quero ser batizado, quero estudar a palavra de Deus, você está seguindo o caminho de Deus. Se você dizer que não acredita em Deus, não quero saber de Deus, automaticamente você passa para o reino do inimigo. Querido, dentro em breve Cristo voltará para esta terra e Ele vai pôr o fim a todas as coisas. O livro de Naum, capítulo 1, versículo 9, diz que o mal já não vai se levantar pela segunda vez. E o livro de Apocalipse diz que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. A nossa terra, que hoje está manchada pelo pecado, vai ser restaurada. Vamos viver felizes eternamente. Qual será a tua decisão? A minha decisão está ao lado de Miguel e seus anjos. Qual será a tua decisão? Se você morrer hoje, em que lado você estará? Ao lado de Cristo ou de Satanás? Não brinca com o pecado. Deus não brincou com o pecado. Deus veio a este mundo morrer por você, por mim, por causa do pecado. Como está a tua vida espiritual? Você acorda, não estuda a palavra de Deus, não tem um relacionamento com Deus. Até quando é que você vai resistir à voz do Espírito Santo? Ouça a voz do Espírito Santo. Abra o teu coração a Deus. O mal já foi derrotado. Cristo dentro em breve voltará. E lembre-se, temos um céu a ganhar e um inferno a evitar.